Mas assim, nos últimos anos, você já está na Finde já há um bom tempo, né? Já conhece muito, né? Acho que dos caras que mais conhecem o setor industrial aqui, podemos falar sem tranquilidade é você. Mas assim, o Espírito Santo, ele ganhou destaque, perdeu destaque nos últimos anos. O que que você acha que se deu a esse resultado? Olha, primeiro começo até complementando aqui a resposta do Lucas. De fato, um dos grandes fatores de desenvolvimento da indústria no Espírito Santo tem sido, com certeza, o ambiente criado entre o diálogo do setor econômico, nesse caso, no nosso caso, a indústria, com o setor público, a todos os níveis, no governo estadual, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. Mas especificamente com o executivo, nós temos uma relação extremamente importante e com certeza, como eu digo, foi fator preponderante para o desenvolvimento. Exatamente por esse diálogo republicano, claro, objetivo, sempre com o interesse de gerar emprego, sempre com o interesse de poder melhorar a sociedade que a gente vive. Então, esse diálogo tem sido extraordinário e nós já estamos aí há quase 24, 23, 24 anos, em que, como eu disse há pouquinho, o reflexo disso é um Estado com nota A na Receita Federal, um Estado que cria um ambiente de negócios importante, porque gera segurança, gera esse atrativo do diálogo fácil e do diálogo objetivo, e que muitas vezes de lado a lado se compreendem. O setor público e o setor privado, eles precisam. O país só se desenvolve, não é nem o Estado, o país só se desenvolve com um diálogo entre o setor público e privado. Se a gente olhar os países que muitas vezes a gente admira, ou quando viaja, ou quando vê algum documentário, grandes autoestradas na Europa, nos Estados Unidos, aeroportos, portos, enfim, toda a infraestrutura necessária para um país desenvolver, que é uma carência grande do Brasil ainda, nós ainda temos uma carência grande de infraestrutura, infelizmente. Mas isso tudo foi feito exatamente com a iniciativa privada, é dinheiro privado, não é dinheiro público. Exatamente por essa sinergia entre o setor público e o setor privado. Então, aqui no Espírito Santo, de fato, eu considero que nós somos um Estado referência e um Estado diferenciado a nível do Brasil por conta desse diálogo. E por conta disso, a nossa indústria hoje representa 38%, quase 39% da economia capixaba, né? Temos quase 20 mil empregos, quase 20 mil indústrias, perdão, e mais de 250 mil empregos diretos, né? Você pode multiplicar isso por 5 aí, nos empregos indiretos. Então, assim, é uma indústria que vem se capacitando cada vez mais, não só para exportar internamente, mas externamente também, apesar de ser um estado pequeno, né? Nos últimos anos, termos sofrido um pouco com o Rio de Janeiro e a Bahia do nosso lado, mas hoje, graças exatamente à gestão pública e à interação da gestão pública com o privado, nos últimos anos, hoje, ao contrário dos nossos vizinhos, isso não é falar dos vizinhos, mas é uma constatação. O Espírito Santo realmente tem crescido com essas empresas e tem crescido nessa pujança econômica que nós estamos aí hoje. Você comentou da nota A, né? Acho que só quando a gente acho que dá 12 anos, né? 12 anos na nota A da Capag 12 já, anos, 12 anos, consecutivas. 12 anos. Eu acho que a pessoa que vai investir no Espírito Santo, isso aí é importante, né? Porque Com aí é a certeza, capacidade de investimento que o governo tem em exatamente, infraestrutura, né? Que é exatamente. fundamental para a indústria também. E tem investido muito em infraestrutura. O nosso governo, o Estado do Espírito Santo investiu nos últimos anos quase 20% da receita, o que é algo extraordinário pensando em Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Essa nota também, ô Leandro, ela tem um reflexo que eu acho que a gente não tocou aqui, é importante, né? É natural, os estados brasileiros, até a própria União, nos últimos anos aí nós tivemos sucessivas crises de arrecadação. Não vou nem entrar no termo crise econômica, vou falar de crise de arrecadação, né? E que a alíquota modal do ICMS foi alterada em inúmeros estados, e muitos deles passam até da alíquota de 20%, e muitos benefícios fiscais foram revistos, né? Ou seja, o benefício foi retirado, e aí tira o benefício, você perde aquela atração para o setor produtivo se instalar e se desenvolver. Aqui no estado do Espírito Santo a gente pode falar com tranquilidade que nós passamos por todo esse período sem
alterar a regra de nenhum benefício. Todos os que estavam disponíveis justamente para que a gente pudesse fazer essa atração foram mantidos e em algumas medidas foram até ampliados. Então nós não tivemos uma política de retração, nós tivemos uma política de manutenção e até de expansão dada a importância do setor. Não, a segurança jurídica ela é fundamental em qualquer processo produtivo, né? Em qualquer economia, né? E o Lucas, aproveitar que você já está comentando aí, a indústria que realiza, por exemplo, atividade mista, né? Por exemplo, ela é atacadista e ela também é industrial. Quais são os principais desafios que essas empresas, né, elas têm para poder se organizar, até mesmo para aproveitar esses benefícios fiscais? Certo? Essas empresas, de fato, elas têm um desafio extra aí, né? Quando você realiza, quanto mais atividade econômica você realiza, você está sujeito a mais complexidades da legislação, infelizmente, né? Mas uma indústria que ela se porta como uma indústria e também realiza uma operação de atacado, ou seja, eu compro uma matéria-prima, faço um processo de industrialização e vendo um produto acabado, mas eu também tenho uma linha de operação em que eu compro um produto pronto e já o revendo depois sem nenhum tipo de beneficiamento. É óbvio que a legislação tributária ela não vai olhar para isso e criar qualquer tipo de dificuldade, isso daí é livre organização econômica das empresas, ela pode ter essa capacidade de atuar nas duas pontas, né, atacado e indústria. Só que a legislação tributária, ela prevê regras específicas para uma operação de atacado e prevê regras específicas para uma operação de industrialização. Então, o que a empresa tem que ter? Ela tem que ter a capacidade de identificar bem essas duas operações, o que eu comprei para revenda, o que eu comprei e industrializei, e aplicar a correta regra tributária em cada operação de venda que ela realizar. Se foi uma simples revenda ou se foi um produto resultante de uma atividade industrial realizada por ela.